Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Falando a Sua Língua, coluna Bex Books Experience. Se você quer receber conteúdos exclusivos no mercado imobiliário, clique em se inscrever. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. O pessoal chama ela de Val, mas o nome, na verdade, dela é Valéria. Conta um pouquinho pra gente, Valéria. Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e é um prazer te receber aqui. Boa noite, Laerte. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com você nesse programa bacana aqui voltado para o mercado imobiliário. E estamos aqui, bora lá. Então, bora lá. Val, conta um pouquinho pra gente aqui. Primeiro, por que Valéria Akimura? Ai, meu Deus, uma longa história, Conta um mas pouquinho enfim. pra gente. Aqui você não tem nada de japonês, né? Não tenho, verdade. Na verdade, o Akimura é o meu sobrenome de casada, né? E quando eu entrei no mercado com essas coisas de nome, né? Então, Valéria já tinha. E aí o meu primeiro diretor falou, não, ela é a Val. E ficou Val Akimura, no mercado Val Akimura. Nada de Valdirene. Nada de As Valdirene. pessoas confundem? Bastante, bastante. Conta um pouquinho pra gente de onde você é, de São Paulo, você não é de São Paulo? Conta um pouquinho. Sou de São Paulo, né? Eu nasci e cresci na Zona Leste, né? Me formei em administração, entrei. Eu era de TI, né? Não tinha nada a ver com venda, nada a ver com o mercado imobiliário. Então, me formei aí na parte de administração e permeei por um bom tempo a área de TI. E nessa empresa que eu trabalhava como TI, eu tive a oportunidade de entrar na área comercial, que foi onde eu comecei a trilhar o que eu sou hoje, né? Dentro do mercado imobiliário, com Bacana. vendas, né? Não tinha nada a ver com corretagem, TI. Nada a ver com corretagem, E verdade. como é que era essa história da TI, você vindo para o mercado imobiliário? E eu entendo que nesse momento que você chegou no mercado imobiliário, não existia nada de tecnologia no mercado imobiliário. Como é que foi isso? Não tinha. Quando eu vim para o mercado imobiliário, eu fiquei 10 anos, né, entre sair do TI e dentro do mercado imobiliário. Na verdade, eu trabalhava em call center. Só que na época, os call centers era como se fossem as houses da incorporadora, vamos dizer assim, né? Então, você ganhava bem, você tinha um time próprio da empresa. Hoje, tem umas empresas, né, que têm os seus call centers lá instalado para trabalhar. E foi a época que eu fui embora do Brasil, né? Então, eu saí dessa empresa, eu tinha 9 anos de empresa. Você morou fora? Eu morei fora, Onde? no Japão, No Japão. no Japão. E como foi essa experiência? Foi uma experiência mesmo, né? Como você disse, uma loucura. Assim, a gente foi para lá, na época, né? Eu fui com meu ex-marido ainda, e foi uma oportunidade, e nós ficamos 10 anos lá. Qual a maior dificuldade de morar fora, num país como o Japão? Bom, no Japão, a primeira coisa é a língua, né? Não sabia nada, não falava japonês, não entendia. Fui mesmo com mais coragem do que com juízo, né? Como Hum. diz o outro, mais sorte do que juízo. E foi um desafio muito grande, mas eu cheguei lá para abraçar, assim como eu fui abraçada também, eu fui muito bem recebida. Então eu fui aprender, eu fui O trabalhar. japonês é receptivo, Val? Não muito, mas eu aprendi que depende muito de como você chega. Eu acho que todas as pessoas são assim, né? Você julga muito, o outro não me recebeu bem. E como você o recebeu, Foi muito né? difícil esse período que você passou lá? Não, Não? não. Quanto tempo? 10 anos. 10 10 anos. anos. Conseguiu ficar rica? Não, Não. não consegui ficar rica. As pessoas elas vão morar fora e acham que vão ficar ricas, né? Mas a dificuldade é igual aqui, né? Na verdade, assim, né? Você tem uma condição melhor pela condição econômica de cada país que você está, né? O Japão você tem uma condição melhor, mas, por exemplo, eu em especial passei por algumas percalços lá, né? Tipo externos, bolha imobiliária, que eu nem sabia o que era, porque não era do mercado, né? Hoje eu entendo muito bem o que aconteceu, né? A gente passou por isso, passamos pela guerra do Iraque. Então você percebe que, apesar do Brasil a gente ter os nossos altos e baixos, a gente já está meio que acostumado sempre ter uma crise, Essas crises, né? né? E num país que de primeiro mundo, quando tem uma crise assim, realmente afeta, a gente sentiu isso na pele, né? Voltando para o Brasil, você foi se aventurar na corretagem. Então, voltando para o Brasil, eu voltei para uma empresa que era concorrente da que eu tinha saído daqui. Então, eu cheguei, em uma semana eu já estava trabalhando de novo, né?
E só que quando eu vi o ganho, não era mais o que que eu ganhava 10 anos atrás, né? Não tinha mais toda aquela exclusividade. E foi meio que uma decepção, porque eu achei, não, eu vou voltar e tá tudo certo, né? E não foi bem isso. E com 6 meses eu fui apresentada para o mercado imobiliário, E aí, como foi? né? Um amigo de infância mesmo, que já estava no mercado imobiliário. E toda vez que eu encontrava comigo, ele falava assim: não, você tem que vir para o mercado, você é o mercado imobiliário, você vai se dar bem. E eu, como todo mundo, né, chega naquela parte que fala: não, não vou ter salário, como assim? É a parte mais difícil essa, Val? Olha, para mim, que sempre dependi muito de mim mesma, eu nunca tive planos B, né? Então, por exemplo, eu não tinha com quem contar, né? Minha família sempre foi uma família simples, né? A gente lutou bastante para conquistar as coisas. Então, em muito tempo na minha casa, eu fui o plano, né? Então, quando você não tem, você é muito pé no chão. Você tem medo do passo não seguro. E para mim era isso que eu enxergava no mercado imobiliário, né? Eu via assim que não era uma coisa certa você trabalhar e não saber o quanto você recebia. Mas na verdade eu não conhecia a fundo, né? Tá. Você acha que a maior dificuldade hoje no corretor, quando ele entra no mercado imobiliário, é a questão de ser autônomo? Eu acredito que sim. Eu acho que, principalmente quem tem, que nem eu sempre tive uma estabilidade, né? Sempre tive registro em carteira, CLT, todos os benefícios. Então você fica um pouco apreensivo, como é isso, né? Hoje eu acho que, assim, eu acho que hoje as pessoas elas estão mais preparadas para ser autônomas do que há uns anos atrás, né? Hoje a gente viu essa migração, até para os outras áreas também, né? As pessoas deixando, empreendendo mais, né? Porque nada mais nós somos do que empreendedores de Sim. nós mesmos, né? Mas o brasileiro, ele tem uma certa dificuldade de empreender, né? Sim, sim, Isso é cultura, né? é cultura. E Val, esse seu amigo que te levou para o mercado imobiliário, normalmente é sempre um amigo, né, que oferece as boas possibilidades. A gente continua no mercado imobiliário até hoje. Continua assim. Ah, Continua, é meu amigo, é. meu irmão, na verdade, É tipo, isso. meu irmão de Eu, vida. eu acho que todas as pessoas que levam a gente para um lugar bacana, que é o mercado imobiliário, se tornam pessoas irmãs, né? Sim. Val, como que você vê essa relação hoje do mercado imobiliário, do tempo que você começou para hoje, em questão de trabalho, de forma de captação de cliente? Olha, eu tenho, assim, uma visão. Eu sempre, quando eu entrei no mercado, eu já entrei no digital, né? Antes era digital, hoje é online, Online. né? Só mudou o nome, Só né? mudou o nome, mas é a mesma coisa. Então, a minha visão, quando eu entrei, já foi além do que o pessoal já fazia, né? Então, o pessoal que fazia PAP, panfletagem, não sei o quê, eu não sou muito dessa época, vamos dizer Tá. assim, né? De ir pra rua, pendurar placa. Então eu tinha um time, né? Eu já entrei no mercado como coordenadora, então Pô, você já começou lá em cima. é, é uma outra história também, né? Mas assim, eu tive essa oportunidade. No primeiro momento, eu fiquei muito assustada, porque eu como gestora, né? Eu sou também RH, o meu forte é gestão de pessoas. Então, eu nunca acreditava muito, assim, que uma pessoa que não tinha experiência naquilo ia liderar uma pessoa, né? Uma equipe. A pessoa de RH falar, vou contratar, qual é a sua experiência? Nenhuma. Você entendeu? Então, assim, era um pouco assustador aquilo para mim. Mas, na época, eu entendi a necessidade da empresa, né? Era uma imobiliária onde eu comecei, que era uma imobiliária onde esse meu amigo trabalhava. E eles precisavam, na verdade, de uma gestora. Eles tinham os corretores, mas estava mal administrado aquele setor. E eu falei, bom, isso eu sei fazer. Então vamos Isso é lá. comigo. Isso é comigo. E aí eu aceitei o desafio e começamos e deu certo, né? No primeiro mês, assim, a gente tinha uma equipe lá de 30 pessoas e no primeiro mês, acho que 25 pessoas venderam e fazia meses que ninguém vendia. Assim, foi um começo, assim, que hoje eu vejo que foi surreal, né? Você acha que falta processos nessas imobiliárias que hoje você começa a imobiliária assim do nada? Não tem processo mesmo? Eu acho que, assim, a gente tem vários fatores, né? Eu tive uma diretora que 70% do meu profissional que eu me tornei, eu devo a ela, né? E ela dizia assim, quando você tem um corretor administrador, você tem um diretor.
Entendi. né? Porque geralmente ou as pessoas elas sabem vender ou elas sabem administrar. Quando você tem os dois, né, que não é fácil, você consegue ter isso, os processos. Porque a nossa venda e o nosso trabalho, ele nada mais é do que o processo. Né? O corretor, ele acha assim, agora eu sou autônomo, então eu posso trabalhar a hora que eu quiser, eu posso acordar a hora... E não é bem assim, né? Eu trabalho há 12 anos no mercado imobiliário como se eu batesse cartão todos os dias. Eu tenho o meu horário de chegar, eu tenho os meus compromissos, né? Tenho as minhas responsabilidades. É fácil buscar esse comprometimento do corretor hoje, Bal? Não, não. Como a gente faz para mudar isso? Olha, é uma pergunta que acho de que bilhões. De bilhões. Eu acho que todo mundo quer entender isso. Eu tenho uma particularidade com as minhas equipes, né? Apesar de eu ter equipe, eu sempre lidero no individual. Então, eu sei a vida, a história de todos os meus corretores. E eu sei qual que é o objetivo deles de estarem ali. Mas é fácil dar feedback? Olha, você tem que conhecer bem. Não é fácil, porque o feedback ele tem dois lados, né? Você tanto pode subir aquela pessoa e transformar ela, como você pode derrubar, né? Então, a sua palavra, você tem que estar muito bem basado no que você vai falar, entender bastante do que está acontecendo e outra, né? Ter um suporte para dar a contrapartida. Porque na hora que eu chego para você e falo assim, olha, vamos comigo, me segue que vai dar certo. E se não der? É sua responsabilidade. Qual que é a devolutiva? Você entendeu? Então, hoje, é legal quando você escuta agradecimento, quando você fala, puxa, você escuta de um corretor, eu tô aqui porque você me ajudou, mas a contrapartida também não é tão fácil assim, né? Quando esse cara não vender... Val, como que é hoje para um corretor que está iniciando entrar no mercado? O que você acha que esse cara poderia fazer para ele não ter esse sofrimento todo que a gente teve no passado? Difícil dizer, né? Porque, assim, depende de tantos fatores, né, Laerte? Hoje, assim, depende de aonde ele está entrando, como ele está sendo recebido, com quem ele vai trabalhar, né? Porque, como a gente estava falando, quais são os processos que as empresas implementam para que essas pessoas sejam introduzidas dentro da empresa, né? Ela tem uma integração, ela é colocada junto com as pessoas que já têm 10 anos de mercado que dizem que sabe tudo, né? Porque tem algumas pessoas que não sabem nada. Dizem que sabem. Dizem que sabem. E aí é difícil você falar, né? Porque assim, eu enxergo muito desenvolvimento, né? O desenvolvimento, ele não é fácil, ele é doloroso. E ele também tem que ter um querer. Tem pessoas que não querem, né? Elas acham que quando elas entram daqui, ela já vai estar vendendo, ela já vai estar ganhando dinheiro. Ela já vai estar ganhando dinheiro e ela já sabe tudo. E aonde que às vezes a gente perde aquela pessoa, porque a gente sabe que não é assim. Val, hoje todos os incorporadores, eles têm dificuldade de colocar corretor no plantão. E eu sei que você trabalha no plantão. Sim. Como fazer para trazer esses corretores para o plantão? Eu acho que você tem que esquecer que é um plantão, né? Para mim é uma novidade. Esse é o meu primeiro ano que eu trabalho dentro de um plantão. Durante todos os anos que eu trabalhei no mercado, eu sempre trabalhei no escritório, na central da empresa, né? E para mim também foi uma novidade. Porque você está acostumado a ter a sua mesa, a sua estrutura, né? Sua gaveta com chave. Tudo certinho. E no plantão, não. Você anda o tempo todo de mochila, porque ainda mais hoje que eu vi com leste, norte, né? Mas tem uma coisa que a gente só muda dentro da gente, que é o nosso mindset. Quando o nosso pensamento, ele muda essa chave e você entende que ali não é um plantão. Ali é o seu local de trabalho. Ali é onde você vai fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, não é onde você está fisicamente que vai fazer você vender ou não vender, né? É fácil? Não, não é fácil. Mas, assim, eu tenho um olhar muito 360 graus. Então, quando eu entro num plantão, eu percebo muito quem são as pessoas que estão ali fazendo o negócio acontecer ou quem está ali só por estar. Tem muitas pessoas tóxicas no plantão? Muitas, muitas. Como combater isso, Val? Eu sou um pouco radical, né?
Acho que eu nem vou falar, mas Pode, enfim. pode falar. A ideia aqui é que você fale tudo. Assim, como eu sou RH, eu não tenho problema nenhum em desligar pessoas. É verdade aquela história, Val, que contrate com calma e demita rápido? Sim, porque você acaba criando um problema maior quando você não faz isso. E eu não demito ninguém. Eu dou uma oportunidade para a pessoa ser melhor em outro lugar. O autônomo entende essa história de não quero você aqui? Então, eu não falo isso. Eu não Não. falo dessa maneira. É assim, o que a gente tem que entender, né? O que eu tento fazer com que elas entendam. Colocar assim que fica melhor. Quando você não prospera num lugar, ou você não está Feliz. feliz, ou você não está fazendo com que aquilo aconteça, algum problema tem. De ambas as partes, né? A gente nunca é só um lado que é culpado. Porém, quando você tem várias tentativas, você está dando várias oportunidades dessa pessoa mostrar o outro lado. Quando isso não acontece, tem aquelas pessoas que enxergam e ela mesma sai por si mesma. E tem aquelas pessoas que ficam esperando que você termine isso. Porque é muito difícil, às vezes, a pessoa tomar a decisão de que, poxa vida, não tá mais legal isso pra mim. E não que aquele todo não seja legal, mas pra mim não tá legal, entendeu? Então, esse é um trabalho do gestor. Val, a gente mede o corretor, a eficiência, a eficácia dele somente pela venda? Não. O que a gente leva em consideração além da venda? Várias coisas. Primeira dela, comprometimento. Primeiro com ele mesmo e depois com a empresa. O cara tem que estar lá no plantão. Porque se ele não estiver comprometido com ele não vai estar comprometido com você. Com você, gerente, com você, coordenador, com você, empresa. Hoje, Val, a gente tem muitos corretores que eles têm algumas deficiências, seja lá na parte técnica, na parte organizacional, de apresentação. Qual que você acha que é a maior deficiência hoje do corretor? Falando dos mais novos, eles são muito introspectivos. As pessoas mais novas. Eles sabem muito, mas eles não conseguem passar isso ou para o cliente, ou até mesmo para o seu gerente, para o time. Ou Né? seja, ele vai chamar o gerente sem saber o perfil do cliente. Ele não consegue tirar aquilo, né? A gente sabe que lidar com pessoas é muito difícil. E cada pessoa que você atende é uma pessoa. Né? Então, nem todos chegam sorrindo para você. Né? Muito pelo contrário. Eles já chegam desconfiando que você vai fazer alguma coisa errada, que algo você não contou, né? Então, nem todas as pessoas elas são preparadas para isso. Por isso que eu sempre digo assim, a gente tem que desenvolver. Né? Desenvolver. Eu tenho a linha de desenvolvimento da minha equipe muito a fio. Então, tem dia que eu chego e eu dou aquele bom dia, olho para você e falo, vamos lá ver a maquete? Vamos? Surprise, entendeu? Vai me passar a maquete. Entendeu? Então, assim... Fala pro pessoal e o que é maquete. A maquete é um exemplo, né, do que é o empreendimento com seus detalhes e suas, né, características total. E o corretor tem que estudar essa maquete. E o corretor tem que estudar, porque lá está todos os detalhes visualmente para o cliente entender como que vai ficar o projeto dele, né? É importante a maquete no plantão? Muito importante. Muito importante. Porque a gente tem vários tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que são visuais, tem as pessoas que são auditivas, tem as pessoas que são aquelas que precisa pegar, né? Tocar, sentir o cheiro. Sentir o cheiro. Então, por isso que um plantão, a gente brinca que... A gente já falou muito sobre isso, né? Principalmente na pandemia, quando nós não podíamos ir para os plantões. E nós achamos, acabou, né? Não vamos vender. E não foi o que aconteceu, graças a Deus. Mas o plantão, ele existe por conta disso. Né? Porque ele tem que ter o clima do lançamento. Ele tem que ter um decorado com um cheiro. Você acha que isso não vai acabar nunca? Eu acho que está muito mais próximo de acabar do que a gente pensa. Você acha que com essa história de internet, apresentação em 3D, realidade virtual, isso aí vai acabar com o plantão? Eu acho que muito em breve. Muito em breve. Tá. E o que nós vamos fazer com esses corretores que estão lá? Vai estar todo mundo digital, trabalhando. Na pandemia nós trabalhamos assim. Contrato digital, ligação FaceTime, entendeu? E tudo deu certo. E na pandemia? Como é que foi o mercado na pandemia?
Olha, no primeiro mês, assim, no primeiro momento foi muito assustador quando a gente recebeu a notícia, tá tudo fechado, Comparar. todo mundo para casa, né? E eu acho que aí não é só no mercado, mas né, todo mundo não tinha noção da dimensão que isso se tornaria, né? E que se tornou na realidade. Então, assim, as vendas, a gente ficou uns 10, 15 dias ali meio que parado, todo Patinando, mundo né? preocupado. Eu, graças a Deus, dentro de uma companhia totalmente preparada digitalmente. Então, hoje nós temos, né, nós já tínhamos contrato digital, apresentação em 3D, tour virtual, por todos os projetos que nós tínhamos. E aí foi quando a gente pegou e falou assim, bom, nós estamos em casa, então a gente vai desenvolver a habilidade de apresentação online. Então foi o que nós fizemos. Nós conseguimos aí manter e vender, eu acho que teve 2 meses que nós superamos as vendas Sim, digital. foi anos bons, né? Foram Os anos últimos anos bons. foram E bons. fazendo isso de casa, né? E isso foi fácil para o corretor acompanhar, Val? Olha, o corretor, como eu tinha um time digital, né? Nessa época eu era superintendente digital, então eu tinha 4 gerentes e uma galera lá, uns 60 corretores, tudo digital. Para a gente foi um pouco mais fácil. Não que tenha sido fácil, mas a gente já estava acostumado com essas ferramentas. Era o dia a dia, né? Era nosso dia a dia. Mas aí também foi uma coisa bacana, porque nós dividimos isso com o pessoal do plantão. Que bacana. Então, todo mundo que não tinha esse costume foi lá e viu que dava para ser feito. E acho que foi um ganho, né? Eu acho que é muito isso de brasileiro, né? A gente não vai ficar acomodado. Ah, dá para fazer assim, então vamos embora. Sou brasileiro, não Sou desisto, não. brasileiro e não vou desistir. Mas é isso. Ô Val, como é que você vê hoje? Você acabou de comentar sobre o digital. Como é que você vê o cliente quando ele vai fazer uma pesquisa de um produto que ele vai bater lá no seu plantão? Ele já chega sabendo tudo do produto? Na maioria das vezes, sim. Então, o seu corretor tem que estar preparado. Muito mais. Eu falo isso em todas nos meus treinamentos e reuniões. Hoje, nós temos que estar muito mais preparado do que antes. Porque antes você falava assim, então, meu produto é assim, assim. O cliente não tinha onde buscar informação. Hoje, quando ele vem até nós, ele já sabe tudo da nossa empresa. Ele já tem as perguntas certas que ele quer fazer. Ele já foi no Reclame Aqui. Ele já viu tudo que ele podia fazer. Vocês têm reclamação? Sim, porque eu tenho 14 regionais. Então, não é possível que de tantas unidades que eu entreguei, eu não tenha reclamação. Mas você viu também que está tudo solucionado. São resolvidos. Tudo resolvido, né? Que isso é a vantagem, né? É o que eu falo para os corretores. O corretor fala, mas o cliente vai falar que tem reclamação, mas tem que ter. Só que tem que ter solução. Qual é o foco da empresa que você trabalha hoje? Que tipo de produto que ela vende? A nossa empresa hoje, ela trabalha com PCVA, né? Que é o programa Casa Verde e Amarelo. Eu já ia te perguntar o que é o PCVA. É o programa Casa Verde e Amarelo, né? O antigo Minha Casa Minha Vida. Então, nós trabalhamos nesse nicho de produto. Como é que é esse mercado? Esse mercado é um mercado que é incentivado pela Caixa, né? Pelo governo federal. Então, nós temos incentivos aí de taxa de juros menores, em até um degrau de alguns subsídios financeiro, né, para o desconto. Então, o cliente que compra, ele tem um desconto. Ele tem um desconto. Na verdade, não é um desconto, né? Ele ganha um subsídio. Para que ele consiga financiar melhor, né? Então, a gente fala de taxa de juros aí menores. Hoje, a gente aplica aí uma taxa de 5,9, coisa, né, que não existe. Não existia há anos, né? A gente que já é de... Não velho, né? Que ele fica feio, mas assim, nós tínhamos taxa aí de 16, de 15, né? Então, a gente vê que isso é uma coisa que ajuda muito na hora da compra, né? E os nossos projetos, ele vem com diferencial. Apesar dele ser um PCVA, que é um projeto econômico, a gente colocou aí produtos, agregou áreas de lazer, coisas que você olha e você fala, poxa vida, é um produto PCVA, mas é um produto entregue bacana para o cliente. Né? Hoje vocês só vendem em São Paulo? Não, nós temos 14 regionais. 14 regionais. Praticamente São Paulo, todo o Brasil, Rio, né? Minas, Brasília, Bahia, Ceará, interior de São Paulo, várias cidades. Se for contar todas as cidades do interior, vai dar bem mais. Vai dar bem mais. Mas a gente conta meio que como regional, né? São Paulo e interior. PCVA.
PCVA. Programa Casa Verde e Amarela. É isso aí. Isso aí. E Val, hoje os corretores entendem bem desse programa? Tem alguma particularidade para você passar para o cliente? Porque a gente entende que é imóveis na planta, né? Sim, imóveis na planta. Imóveis na planta. E como que é? Precisa ser primeiro imóvel, segundo imóvel? Como que o cliente compra? Para que ele tenha toda a categoria do pacote, né? Taxa de juros menores, subsídio, tudo tem uma base lá que são as modalidades de HS1, HS2 e HS3, que o cliente ele vai se encaixando nesse perfil. Sim. Então, tem algumas regrinhas sim para que seja encaixado. Tá. Val, ainda batendo na questão do cliente. Hoje, o cliente, você disse que ele já chega sabendo de tudo. É fácil quebrar as restrições que o cliente às vezes tem com o produto? Você tem que estar muito embasado, né? Você tem que saber muito do que você está falando, principalmente falando de crédito, né? Hoje a nossa empresa ela tem um repasse direto, então quando nós fazemos uma aprovação, realmente é uma aprovação para ir assinar com a Caixa. O repasse é o financiamento, né? Isso, o repasse é o financiamento. Então, há muitas dúvidas a respeito disso, né? Porque hoje a gente trabalha com a modalidade de crédito associativo. Então, nessa modalidade, você, paralelamente à diferença do seu ato com o projeto, você paga uns juros de obra. E às vezes isso não é tão fácil de explicar para o cliente. Esse é o INCC que você fala ou a evolução de obras? A evolução de obras, Né? Então, essa parte para o cliente que eu acho que é a parte mais importante. Por quê? A gente fala de um perfil que tem uma renda um pouco mais baixa. Então, a conta dele é muito justa, né? Muitas pessoas ainda pagam aluguel e junto com isso está fazendo a compra do imóvel, né? Tem pessoas que não têm noção nenhuma da parte financeira, de instituições, essas coisas. Então, assim, não dá para você simplesmente fazer uma venda. Você tem que fazer uma venda com explicações, saudável, né? Saudável, exatamente. Tá. Né? E para isso a gente treina muito o corretor para que ele tenha o máximo possível de informações para o cliente se sentir confiante. Confortável, né? Confortável na compra. Val, hoje quantas pessoas você tem na sua equipe? Hoje a nossa operação é uma operação nova, né? São Paulo, nós tínhamos uma operação de mais ou menos aí 200 e poucas pessoas. A minha empresa, ela optou em final de 19 em abrir uma outra modalidade, que aí a gente mudou-se o nome, criou-se para poder pegar um nicho acima do Minha Casa Minha Vida e abaixo do alto padrão, né? Aquele meinho ali que a gente está precisando de produto. Seria uma renda de 7 a 10 mil, a 12 mil. E com isso a gente mudou totalmente, né, o ramo. Então hoje nós estamos novos aqui em São Paulo de novo, começando um novo trabalho com um novo time. A gente deve estar em mais ou menos com umas 40 pessoas, né, entre corretores e gestores, fora o back-office que é imenso, né. A gente é uma operação de vendas nova, mas com um back-office grande. A operação de vocês de back-office funciona em São Paulo ou em Minas? A gente tem uma parte em São Paulo também, parte de incorporação, né, RH, marketing, a gente tem para São Paulo também. Bacana. Como é que é trabalhar nessa empresa? Eu sei que você já trabalhou em várias, já trabalhou até no Japão, mas como que é trabalhar nessa empresa? Eu gosto muito, porque é aquilo que eu te falei, eu trabalho no mercado imobiliário e principalmente, né, as duas últimas empresas que eu trabalhei foi construtora, né, eu trabalhei 5 anos numa empresa que você também trabalhou. É verdade, pode falar o nome, não tem problema nenhum. Trabalhamos na PDG juntos, né? E hoje trabalho na Direcional. Então, assim, eu trabalho como eu falei, eu não trabalho como uma corretora, eu trabalho como se fosse corporativo. E para mim é muito importante isso, porque a Direcional ela é muito corporativa, né? Desde a parte da estruturação do plantão, da forma que contrata os corretores, aquilo que a gente estava falando de processos, né? Uma coisa que é muito importante. Processos definidos. Definidos. E isso nos traz tranquilidade na hora da venda, né? Então, você faz uma venda que você não tem aquela preocupação futura. Às vezes, isso para a venda é doloroso, sim, né? Sim, Porque... Às vezes, uma outra venda acaba não saindo por causa disso, sim, né? Com certeza. E aí também faz parte do nosso trabalho, né? A gente, como vendas, é óbvio que a gente sempre quer a venda. Só que a gente não pode esquecer que a gente trabalha não só para o cliente, a gente também trabalha para uma empresa. É verdade. Né? E a empresa tem seus processos definidos. Com certeza. Val, você diria que o diferencial da sua empresa é essa parte, é o processo? Olha, eu acho
tem muitos pontos, mas um dos mais importantes é esse, né? Porque eu sei que ela é uma das maiores do país. Sim. Eu andei pesquisando. Fez a lição de casa. Fiz a lição de casa. Uhum. Val, dentro da sua equipe, o que você acha que é o ponto crucial, o que mais te deixa assim impactada com a sua equipe? Minha equipe é muito unida, né? Ela é muito unida. Eles têm muita disposição para desenvolvimento. Eu tenho pessoas ali que estão prontas para assumir novos desafios, né? Novas cadeiras, que é uma coisa que aqui em São Paulo eu tenho de sobra, né? Eu tenho de sobra. Começando o Tá trabalho, começando, né? Então eu tenho vagas, né? Para todas as cadeiras, né? E é uma coisa que eu sempre faço, né? Que eu sempre falo. Quem está comigo sabe disso. Eu tenho algumas pessoas que já trabalham há mais de 3 anos comigo, que chegaram crua de tudo e hoje andam sozinha. Me deixa mega orgulhosa, né? Você fala, poxa vida, né? Valeu a pena. Esse cara... a gente tem algumas pessoas assim que, por aí, né? A gente tem 12 anos, então já tem algumas pessoas aí boas que a gente ajudou no desenvolvimento, tudo. E aí volto naquilo que eu falei, porque elas queriam isso, né? Então, as pessoas, quando elas querem, e ela tem as pessoas na sua frente que... Eu brinco, né? Quando eu vou falar alguma coisa, eu falo assim, ó, agora é desenvolvimento. Aí eles, opa, agora é para aprender. Né? Porque bacana. Faz parte. Por que eu tenho essa... apesar de eu ter isso, porque eu sempre fui gestora, RH, essas coisas, quando eu entrei no mercado imobiliário, ninguém me ensinou. Fala de novo. É verdade. Quando eu entrei no mercado imobiliário, ninguém me ensinou. Você acha que isso acontece ainda hoje? Muito. Muito. A primeira venda que eu fui fazer, eu não sabia nada. Não sabia o que fazia. Tremia? Não, tremia porque eu sou cara de pau, né? Então eu fui que fui. Mas eu cheguei lá no jurídico com a pasta do cliente. Inclusive, ele é um grande amigo meu até hoje. Mas a gente tinha tudo para não ter dado certo, assim, de amizade. Que ele foi mega grosso. Ele falou, o que você quer aqui? Eu falei, eu quero fazer uma venda. Uma venda? Mas como assim uma venda? Ele falou, tá, mas a venda não começa aqui. Aí eu falei, tá bom, então onde que começa? Eu não sei de nada, tô começando. Eu falei, foi exatamente o que eu falei, eu não sei de nada. Aí ele falou assim, ué, mas você não é coordenador? Eu falei, então. Que aí é uma palavra que eu odeio, né? Então, né? Então me veja bem, vai dar ruim no final. Mas... fui lá e fui atrás. Então, hoje, quando eu pego uma pessoa, quando eu tenho um time, a primeira coisa que eu tento fazer é que ela não passe pelo que eu passei. Você acha que se tivesse um curso que formasse verdadeiramente esse corretor, essas dores que você está me colocando aí seriam evitadas? Totalmente. E se tivesse um curso que possibilitasse a pessoa aprender isso, você indicaria? Com certeza. Pessoal, muito em breve aí a gente vai ter um produto exclusivo para realmente capacitar o corretor de imóveis, hein? Nos siga aí, veja as nossas entrevistas e aguarde. Logo, logo. Val, incorporador. Você acredita que o incorporador ele dá todas as condições para o corretor trabalhar de estrutura no plantão? Quando eu falo incorporador, é todos, tá? Ah, com certeza. Não é só o seu. Eu acredito que sim, eu acho que isso é uma coisa que se tornou bacana, né? Quando eu entrei, nós tínhamos muito mais imobiliárias do que as houses, né? Hoje a gente tem... O que é uma house e o que é uma imobiliária? Vamos lá. A house, ela é o time de venda da incorporadora, né? Então, é o cara que vai construir lá o produto. Exatamente, né? Ele vende para o incorporador. Então, a gente viu essa manobra acontecer, né? As empresas cada vez mais dependendo menos de imobiliárias, né? Imobiliária, você fala, é uma imobiliária grande, uma Lopes da vida, uma Biara da vida. Sim, tá. E até as médias também, né? Médias pequenas. Que é uma coisa que também tem que ter, né? Porque cada um tem o seu jeito. Eu sou uma pessoa que eu visto a camisa e eu trabalho naquela empresa. Se eu amanhã estiver numa outra empresa, eu vou trocar a camisa e vou trabalhar pelaquela empresa. Hoje os plantões são divididos ainda, Val? Em alguns lugares, sim, né? Tem empresas que não. Tem empresas que é 100% só house. Qual a sua visão disso? Sincera. Sincera, eu não gosto. Eu sou bem sincera, né? Corajosa também, mas enfim. É verdade. Mas, o pessoal vai ouvir. Vai ouvir, mas eu não gosto. Porém, pensando pelo lado corporativo,
A gente entende o quê? Por exemplo, hoje, eu tenho uma operação que eu não dou conta de todo o share, do que a minha empresa precisa vender. A responsabilidade é só sua, né? Exatamente, entendeu? Então, quando você não tem condição de fazer isso, você precisa de ajuda sim. Então, as imobiliárias, elas são importantes. Você acha que essa divisão é saudável? Eu acredito que sim, quando cada um entende o seu papel, né? O que eu falo muito assim, a imobiliária, quando ela entra e se ela entender o papel dela, ela é muito importante dentro do negócio, né? Porque, que nem eu falei, a gente tem uma meta, Sim. né? A gente tem que pensar em venda e como crescimento, até como profissional, você tem que entender que não é só a venda do seu time que vai fazer o negócio acontecer. O seu concorrente, ele é importante para que isso aconteça também, porque eu até brinco, né, gente? As premiações estão aí. Uma meta compartilhada é mais fácil de bater. Concorda? Eu chego mais rápido. Tudo bem que eu que vou ganhar, mas... né? É que nem eu brinco, eu que vou ganhar, mas a gente precisa. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que economicamente e pensando num todo como empresa, a gente nunca pode esquecer de pensar nisso. É que nem viabilidade. Você faz uma incorporação, você incorpora um produto, ela tem uma viabilidade. Eu não posso vender, porque o meu cliente não tem condições, eu vou vender no preço que ele quer. Não, e o lado da empresa? Hoje o cliente pede muito desconto? No PCVA, não muito, porque a venda já é feita totalmente direcionada, não é um produto que você tem margem para fazer isso, né? Você não tem muita margem para desconto. Eu ouvi falar que no PCVA você não vende o produto, você vende a taxa, é verdade? Você primeiro precisa aprovar esse cara? Primeiro você precisa aprovar esse cara. Eu não posso fazer uma negociação se eu não sei quanto que ele é aprovado. Você precisa migrar esse cara para outro produto ou ele compra o seu? Às vezes, sim. E é fácil migrar? A gente tem alguns produtos dentro da nossa carteira que a gente consegue fazer essa transição, né? Com valores assim um pouco menores, com qualidade, com a mesma qualidade, porém com um bairro mais afastado, algo assim. E é fácil convencer esse cara a migrar? Às vezes sim, às vezes não, né? Porque às vezes você tem aquela pessoa que ela fala assim, olha, eu quero comprar. Eu quero ter o meu apartamento. Essa pessoa é fácil. Né? Hoje é fácil uma pessoa comprar um apartamento, Val? Se ela se preparar, sim. O que ela precisa fazer? O que você diz preparar? Ela precisa primeiro ter um nome limpo, né? Que no PCVA é o que mais a gente encontra. Hoje tem muito problema? Tem muito problema, muito problema. Né? Então, ela precisa ter uma vida financeira saudável. Então, ela não pode nem não existir para o banco, mas também não existir demais. Demais. Né? A gente brinca que antigamente meu pai falava assim, não, você tem que comprar tudo à vista. Aí eu descobri que eu comprar tudo à vista eu não sou boa pro banco, porque o banco não sabe nem quem eu sou. Você não cria histórico, né? Exatamente. Então você tem que ter um equilíbrio, né? Mas hoje, se você vê muitas pessoas com renda de 2,5, 3,5 comprando seu apartamento tranquilamente. Compra. Consegue comprar com essa renda? Consegue comprar com essa renda. Uma renda baixa, né? É uma renda basicamente baixa, mas consegue. Mas para os padrões do PCVA, sim, atende. E como que essa pessoa ela pode se planejar, Val, para comprar isso aí? Você disse que ela tem que ter o nome limpo, que ela não pode ter, não aparecer muito, mas também não aparecer. E quando o banco nega? Como é feito? Imagina que o cara mandou a documentação para você, o banco negou. Quais são os caminhos? Primeiro a gente vai entender o que aconteceu, né? Hoje a gente tem alguns pontos que existe hoje que nós não tínhamos antes. Você pode falar? Posso, claro, tranquilo. Antes você pegava aquela simulação da Caixa e aquela aprovação que vinha ali da simulação, você mandava rodar o contrato. Né? Com a simulação. Só com a simulação. Lógico, tinha as aprovações internas no banco, mas não mudava os valores. Né? Hoje, com a concorrência dos bancos privados, a Caixa ela começou a ser um pouco mais criteriosa. Então, o que ela olha hoje que ela não olhava antes? Score. Né? A Caixa era o único banco que você podia dever 100 mil reais, você ia lá, pagava os 100 mil reais e no outro dia você aprovava o seu crédito. Você pagava os 100 mil reais? Exatamente. Ok, vamos lá, vida que segue, financiamento bancário. Hoje não. Né? E hoje mais ainda, né? A partir desse ano, aí, não sei se foi bem esse ano ou o ano passado, a gente começou a ter os apontamentos no Bacen. O que é o Bacen? Banco Central? O Banco Central. Então, o que acontece? O cliente ele tem uma dívida lá no Itaú, olha,
Pode falar? Pode, já falou. Ela tem lá no banco privado, XYZ. isso, ou então numa loja, alguma coisa assim. E aí vem aquelas campanhas, o cara deve 10 e ele põe lá uma campanha de 1.000 e ele ficou com o nome limpo. Porém, ele deu um prejuízo dentro daquela instituição. Ele devia 10, pagou 1. Né? A gente sabe que os 10 são com juros, essas coisas todas, mas tirando isso, realmente ele não pagou o valor que ele devia. E isso começou a ser uma anotação no Bacen. Ele fica com uma restrição interna. Ele fica com uma restrição interna. Então, às vezes, você vai lá, consulta o Serasa dele, ele tá ok, aí você manda ele pro banco, e só no banco que a gente consegue ter essa devolutiva. Consegue resolver isso? Sim, consegue resolver. Né? Mas tem que pagar os 9. Às vezes sim, às vezes não. Né? Não, aí é que entra os detalhes, né? Tá. Uhum. Aí vai ter que tratar caso a caso. É, caso a caso. Val, de tudo que você passou na corretagem até hoje, você diria que é uma boa área para trabalhar? Eu amo o que eu faço. Eu digo... Todo corretor de imóvel fala assim, eu amo o que eu faço. Não foi fácil, né? Que nem quando eu falei, quando eu comecei, eu tinha o medo de não vender, eu tinha medo de, né, de não ter condições de me sustentar, várias coisas passam pela sua cabeça, né? E eu tinha muita cobrança também, né? As pessoas falavam, né? Meus amigos, minha família, poxa, você tem experiência, você fala japonês, você isso, você aquilo, você poderia estar numa outra, né? Em qualquer cargo que você quisesse. Então, a nossa cobrança ela é maior. Então, você se cobra mais, porque você tem que ficar o tempo todo provando que você fez uma boa escolha. Hoje eu não preciso mais. Mas no início é difícil. Mas no início, sim, né? Porque você tem os altos e baixos, né? Então, que nem o pessoal brinca assim, você nunca faliu? Eu nunca falei, mas eu também entrei no mercado que não peguei aquele mercado que todo mundo ganhava muito dinheiro, né? A gente teve, eu escuto as histórias e eu peguei um finalzinho disso. Altos e baixos. Então assim, só que por exemplo, eu não tive tantos baixos, né? Eu fiquei numa sequência confortável, vamos dizer assim. Então, eu vivo todos esses anos no mercado imobiliário. Eu vivo muito bem, obrigada. Que bom. De todas essas histórias que você fala assim, que a gente escuta, e a gente escuta mesmo, né? Sim. Tem alguma interessante que você possa compartilhar com a gente? Não precisa falar as pessoas envolvidas. Mas você fala história, nossa... Tipo o quê, por exemplo? História boa, história ruim, história de superação, história de ganho. Não, você tem muitas histórias, né? Quando eu entrei no mercado mesmo, que eu trabalhava nessa imobiliária, eu estava contratando muitas pessoas. Eu contratei uma menina de 18 anos, era uma menina. E ela falava muito alto. E o nosso online ele era acústico, né? Porque a gente fazia muita oferta, atendia cliente, enfim, eram muitas ligações naquela época. Eu falei para ela assim, você vai fazer oferta, né? Vai ligar para os clientes, são clientes que já entraram em contato conosco em algum momento, e você vai oferecer, entender, né? Como ela falava muito alto, eu coloquei ela no salão de vendas, né? Tá bom, ela foi. Na primeira lista que ela fez, ela pegou uma cliente. No segundo dia dela. No primeiro dia ela teve treinamento, no segundo dia já estava com o cliente. Aí ela veio e falou, chefe, tem uma cliente que quer ir assim, assim. Eu falei, tá bom, quando ela quer ir, né? Ela quer ir agora. Falou, nossa, agora? Eu falei, não, tudo bem. Liguei lá, a coordenadora, era um condomínio de casas em Alphaville. Aí a coordenadora falou, Val, não tem nenhum corretor aqui. Olha onde, em Alphaville? Mas eu atendo, pode falar pra cliente vir. Eu falei, olha, ela mora aí perto, então ela vai chegar daqui uns 10 minutos. Vai bater aí. Ela falou, não, tudo bem. E ela foi e ela fechou. Olha que bacana. Era uma advogada e ela fechou uma casa de 800 mil. Segundo dia de trabalho. Acontece. E aí, acontece, né? Ela nem, né? Bem, enfim. E eu tive uma corretora dentro do negócio, né? Que trabalhava já lá, que já tinha anos de mercado. Ela quebrou o Cresce dela. Quebrou? Porque ela achou um absurdo uma pessoa que nunca tinha trabalhado no mercado, nunca tinha tido contato, num dia de ligação, fazer uma venda assim tão fácil. Por causa dessa venda de Alphaville? Bem-vinda ao mundo, amiga. Seja bem-vinda. Então, assim, a gente tem muitas coisas, né? Muitas coisas. Val, se você pudesse fazer uma reflexão de toda a sua carreira, aonde você acha que você acertou, aonde você acha que você errou? Mesmo embora você falando que
você era de TI e tudo, mas hoje está na sua veia, né? A corretagem, né? Sim. Traçando um paralelo dos 12 anos que você tem, o que que você acha que você fez certo, o que que você acha que você fez errado? Se é que tem alguma coisa errada, tá? Não, acho que tem várias coisas erradas, né, Laerte? A gente erra muito, né? Na corretagem, a gente tem, assim, a gente, todo mundo acha que já chegou onde tinha que chegar, né? Todo mundo, em algum momento. E como tem algum momento que todo mundo acha também que, eu não tenho competência para isso, Não eu tá dando não tá certo. dando certo, né? Aí você chora. Ah, Imagina, eu sou taurina, então você imagina, né? ixi, Mas assim, eu não acredito que as coisas não dão que dão errado. Eu acho que nós temos que passar pelos processos. Eu acredito que tudo tem um porquê, né? A gente passou assim altos e baixos em alguns lugares para você poder se superar, né? Eu vejo que algumas pessoas que eram ícones no mercado, hoje nem no mercado estão mais, por conta das dificuldades que a gente enfrentou, né? Nós mesmos sim. estávamos numa empresa muito bem e, de De repente, repente, uma recuperação judicial. E que, graças a Deus, se recuperaram e estão aí firme e forte. Mas nós passamos isso. E naquele momento foi fácil? Não. Mas foi o momento que eu conheci a direcional. você acha que o corretor ele se supera dia a dia? Sim, sim. E eu falo, hoje os corretores que ficaram no mercado, que conseguiram passar vários pontos aí, eu falo dessas construtoras em particular, porque foram as que eu trabalhei, né, que eu trabalho. Mas a gente tem amigos em tudo que é lugar hoje, né? A nossa empresa, da onde nós É. saímos, foi uma escola, diretores em vários lugares, enfim. A corretagem é grande, mas é pequena ao mesmo tempo, Com né? certeza, então a gente só tem o nosso nome, né? É. Eu falo sempre isso, né? E então, eu acho que não existe coisas erradas. A gente tem que fazer, né? Pode ser que às vezes você escute algumas pessoas que aquilo não se concretize, pode ser, né? Por vários fatores. Mas eu acho que tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Bacana. Val, se você tivesse que dar um conselho para aquele cara ali que quer entrar no mercado imobiliário, o que que você diria para ele? Se profissionalize, né? Siga uma pessoa que te desenvolva, que não só cobre de você, né? Sem você saber o que você tem que fazer. Eu só cobro aquilo que eu te ensino. Eu só cobro meus corretores aquilo que eu já ensinei. Né? E quando você tiver essa pessoa, grude nela e aprenda, se desenvolva, seja um profissional de verdade. Eu Bacana. sempre brinco, você quer ser o quê? Um corretor ou o corretor? O corretor. É muito diferente. E quando você entra nos plantões ou você entra no escritório, você olha as pessoas, é muito fácil de você ver quem são essas pessoas. Dá para identificar, Val? Totalmente. Bacana. Val, você sabe que é um papo muito agradável, muito bacana. A gente podia ficar aqui a noite toda, mas infelizmente a gente tem tempo, né? Sim. Mas dá tempo ainda para mais algumas perguntinhas para você. Hobby, o que que você faz de hobby? Você tem algum hobby? Você faz alguma coisa? Além de trabalhar, 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 trabalhar. Então, né, ultimamente eu tenho trabalhado. Eu brinco que são 9 meses de projeto novo e 9 quilos a mais, né? Mas, assim, eu gosto muito de dançar, né? É uma coisa que eu gosto bastante. Então, quando eu tenho oportunidade, eu danço. Bacana. Eu gosto muito de estar com a minha família, né? Meus amigos, a minha mãe. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de agradecer a Deus por tudo que a gente tem, Sempre, né? né? Sempre. Eu gosto de estar com os meus, Isso é bom. né? Val, como que é assim uma corretora hoje de sucesso, mulher, num cargo de gestão onde a predominância é extremamente de homens? Como que é isso? Sinceridade. Olha, Laerte, isso é um ponto delicado, sabe? Eu nunca tinha sentido isso, né? Nunca tinha sentido. E eu sempre estive em gestão. Há 2 anos atrás, eu sofri um pouco disso. Eu deixei de assumir um cargo por machismo de algumas pessoas, de algumas lideranças. E é muito ruim passar por isso, né? É muito ruim passar por isso. Não é bacana. É complicado. É complicado. E isso é uma coisa que assusta,
Principalmente quando você nunca passou, eu nunca tive. Nem que nem as pessoas falam, você morou fora, você tinha preconceito porque você era estrangeiro? Não, nunca fui maltratada, muito pelo contrário, né? E aí você passar isso e você vê que é por conta de você ser mulher. Entendeu? Né? Eu sei exatamente o dia que cortaram a minha cabeça, vamos dizer assim, né? Tá. Então, não é bacana isso. Difícil. É difícil. Você acha que a gente consegue mudar isso? Está mudando? A gente muda pouquinho, né? Mas, assim, existem muitas pessoas preconceituosas. De todos os lados, entendeu? Não só com a mulher, no profissional, principalmente no mercado imobiliário, já mudou muito, né? Hoje a gente tem muitas diretoras, a minha superintendente mesmo é maravilhosa, né? Eu já tive diretoras, que nem eu falei, eu tive uma professora que ela é sensacional. Então, assim, muitas já mudaram, né? Eu conheço chefia mesmo que fala assim, eu quero só mulher. Quero só mulher, né? Bacana. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente tem eu tenho muitas pessoas guerreiras, muitas mulheres guerreiras comigo, que têm filho, ou que têm compromissos, ou que tá buscando ter outras coisas assim na vida, e elas são fantásticas, né? Eu mesmo, né, sou uma mulher que corro atrás das minhas coisas, cuido da minha equipe como se fossem meus filhos, né? Cuido da minha família, cuido do namorado. Você tem os marmanjos lá para cuidar lá, né? Tenho, e eles são benção, né? Uma benção. Um abraço pro pessoal lá do plantão, da Direcional. Um abraço para vocês, tá? Bando de guerreiros. Val, satisfação grande ter te entrevistado aqui. Como você falou, a competência independe se é homem ou se é mulher. Trabalhamos muito pouco tempo junto, mas deu para ver o quanto você é dedicada, é competente e é guerreira. Então, se eu não mandasse um abraço para você de uma fã sua, eu não entraria em casa. Então, você tem uma fã lá na minha casa lá, que realmente gosta da sua forma de trabalho, gosta da sua liderança e falou, mande um abraço para a Val. Então, fica aqui um abraço. Você tem um tempinho para se despedir do pessoal aí, mas antes de se despedir, a gente tem um presentinho aqui para você. É uma canequinha. Obrigada. Essa canequinha a gente quer ver você depois tomando a sua aguinha, o seu cafezinho lá no seu plantão adorei, lá. É um mimo. E você tem um minuto aí para mandar um abraço para quem você quiser, para se despedir. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, né, o abraço, a minha futura gerente. Já conversei com ela já. Eu quero agradecer, né, Laerte, esse espaço. Eu achei muito bacana esse projeto que vocês estão fazendo e me coloco à disposição aí futuramente, né, com dicas. A gente vai cobrar. Eu gosto disso, como a gente falou muito disso aqui, desenvolver os profissionais. Cada vez que a gente fica melhor, a gente ajuda as pessoas a realizarem sonhos de verdade. A gente só não fala isso da boca para fora, né? E agradecer a oportunidade e o carinho, né, o respeito aí de estar aqui com a gente, de me convidar. Fico grata por isso. Obrigada. A gente que agradece, tá? Obrigada. Esse foi o podcast Falando a Sua Língua, coluna Becks Books Experience. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos direcione. Até uma próxima, pessoal.